Irmãos, hoje o tema do nosso estudo é preparando para a festa de trombetas, conhecida em hebraico como Yom Teruah. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 23, versículo também 23. Abra sua Bíblia em Levítico 23, para que nós possamos estar meditando nesta noite, em mais esta festa do Eterno. O povo judeu, os sábios do povo judeu, nos ensinam que as festas do Eterno são como oásis que o Eterno prepara no, no decorrer da nossa caminhada do deserto chamado vida. E nós vamos ver um pouco disso hoje. Então, já se passaram algum tempo que nós celebramos a festa de Shavuot, de Pentecostes, e agora nós estamos entrando nas três últimas festas, chamadas também festas de outono. Essas festas nós vamos relembrar que são festas que falam e apontam para a segunda vinda de Cristo, né? Quando a gente estuda e olha para a festa da pessoa Messias, nós aprendemos que as festas apontam para a vinda de Cristo, né? Aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Yeshua, ele morre justamente na festa de Pêssar, da Páscoa, quando no mesmo horário em que os cordeiros estava sendo imolado, ele cumpre a, a festa de Matzot, dos pães asmos, e Bicurim, primícias. Yeshua, ele ressuscita justamente na festa de primícias, e coincidentemente, né, o dia após o sábado, como nos diz o mandamento da festa, Yeshua ressuscita após o sábado, né? Ali na madrugada, no término do Shabat, Yeshua ressuscita. Haja vista que os evangelistas vão dizer que os discípulos vão bem cedo, bem cedinho, no primeiro dia da semana, para ver o túmulo logo após que o Shabat acabou e ele já havia ressuscitado. Então, passa-se os 50 dias após a Páscoa e Yeshua derrama o Espírito Santo na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes, e assim nós temos cumprida na primeira vinda de Yeshua as primeiras festas bíblicas. E agora nós vamos entrar em três festas que apontam para a segunda vinda de Cristo, para a segunda vinda de Yeshua. São festas, então, totalmente proféticas, porque são eventos que nós ainda não vivenciamos, né? Que nós vamos experimentar ainda. Então, Levítico 23 diz assim o texto da palavra de Deus. Adonai disse a Moshe, esse é o versículo 23. O Senhor disse a Moisés:
É muito importante nós pontuarmos isso, porque isso aqui não veio da cabeça de Moisés, isso aqui não é a tradição, uma cultura de um povo, é uma ordem divina. O Senhor disse a Moisés para que Moisés passasse para o povo de Deus. E aí ele diz o versículo 24: fale ao povo de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês, deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem uma convocação sagrada anunciada com som do chofar. Não realize nenhum tipo de trabalho comum e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Então, nesses 3 versículos aqui, nós temos a ordenança da festa de trombetas, ou em hebraico, Yom Teruah. E nós vemos aqui que o mandamento da festa é que a convocação sagrada ela deve ser anunciada com o som do chofar. O elemento principal da festa é o chofar. Ele é feito com o chifre do carneiro. Esse menor, ele é feito com um chifre de carneiro. Nós vemos em Israel, em fotos, um maior, aquele lá é feito com um chifre de antílope. Esse aqui é feito do chifre do carneiro. Esse é o original, esse menor. E o mandamento da festa é tocar o chofar. E por que o Eterno manda tocar o chofar nessa festa? Quando nós tocamos o chofar, os rabinos ensinam que, ao ouvir o som do chofar, nós temos que fazer como ele. Ele é curvo. O chofar, ele é curvo. Então, ao ouvir o som do chofar, nós temos que nos curvar. O nosso coração deve se curvar diante do Pai Celestial. Espiritualmente, nós temos que nos curvar, não só fisicamente, mas espiritualmente, nos curvar diante do Eterno ao som do chofar. Então, esse é um ensinamento importantíssimo que nós temos que passar para os irmãos sobre o chofar. Então, apresentando aí o chofar, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Êxodo capítulo 12, irmãos. Aqueles que já celebram as festas conosco sabem que Êxodo capítulo 12, que vai narrar a saída do povo de Israel, em Êxodo capítulo 12, 1, nós temos a primeira coisa que o Eterno deu ao povo de Israel, que foi um calendário. Deus deu ao povo um calendário. E nós, dessa casa, nós temos esse entendimento. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que professam a fé em Cristo, elas não têm esse discernimento e não têm esse entendimento sobre as festas bíblicas. Então, graças a Deus que nós
tivemos o conhecimento da verdade e temos restaurado as raízes judaicas da nossa fé, e aí restauramos a ponto de voltarmos a celebrar as festas bíblicas, as festas do Eterno, e vale lembrar que nós chamamos de festa, mas a palavra em hebraico ali no original, ela significa tempo determinado, as moedim em hebraico significam tempos determinados. Então, são tempos que Deus marcou no seu calendário para que nós viéssemos a nos encontrar com Ele. Então, isso tem um impacto tremendo nas nossas vidas. E, como eu disse, nós estamos caminhando em uma crescente na celebração das festas. E é interessante que essa festa ela é celebrada no 7º mês. E é muito interessante. A nossa primeira festa na Bíblia se chama Shabat, sábado. É uma festa semanal que o Eterno nos deu. Toda semana nós temos uma festa. E toda festa nós temos um portal da parte do Eterno. O Shabat é a primeira. No Shabat nós podemos usufruir do antegozo da eternidade, do milênio, da restauração de todas as coisas. E então nós temos sempre no 7º dia uma festa. Depois nós temos uma festa que tem duração de 7 dias, que é Matzot, a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. 7 dias nós nos abstemos de comer o levedo, comer o fermento, para lembrarmos que agora a nossa vida é uma vida sem pecado, e nós somos nova criatura, nós somos nova massa, sem fermento. Após essa festa de 7 dias, nós contamos agora 7 semanas. E aí nós vamos celebrar uma outra festa, que é a festa de Shavuot, que significa literalmente semanas. Nós contamos 7 semanas. E aí celebramos outra festa, onde nós celebramos a entrega da Torá, da instrução de Deus, e celebramos o derramamento do Espírito sobre a congregação, sobre a comunidade. Após a celebração de Shavuot, nós nos deparamos agora no 7º mês do calendário bíblico. E nesse 7º mês, no primeiro dia do mês, nós entramos para celebrar a festa de Yom Teruah, a festa das trombetas. Então, irmãos, todos nós já sabemos que as festas, Deus tem um calendário e ele vai seguir fielmente esse calendário. Então, a festa que nós vamos celebrar, ela é totalmente profética. E quando nós celebramos as festas, elas nos preparam, tanto fisicamente como espiritualmente, para o resto do ano, como para o retorno do Messias. De novo, eu lembro aos irmãos, as festas do Eterno são oásis que Deus coloca no nosso deserto chamado vida. Então, nessa sexta-feira nós vamos entrar nesse novo portal, nesta nova festa, onde nós vamos ser renovados diante do Eterno, vamos ser restaurados. Tudo isso ao som do shofar.
Primeiro ponto importante que eu queria conversar com os irmãos é da origem que os sábios do povo de Deus dão ao chofar. A origem e todas as vezes que se toca o chofar, o chifre do carneiro, em uma sinagoga, em uma reunião do povo, eles lembram o chifre do carneiro e associam e ligam a Akedah Yitzhak. Akedah Yitzhak nada mais, nada menos significa que a amarração de Isaac. Gênesis, capítulo 22. O estudo de hoje, irmãos, é para nos prepararmos intelectualmente. O estudo de hoje é para nos preparar para aquilo que vai acontecer na sexta-feira. Então, esse é o propósito do estudo de hoje. Então, quando o nosso Baal toqueia, o Igor, né, aquele que toca o chofar se chama Baal toqueia. O Igor vai tocar o chofar e a primeira coisa que nós vamos lembrar e associar ao ouvir o som do chofar é da Akedah Yitzhak, da amarração de Isaac, em Gênesis 22. É essa associação que o povo de Deus faz quando ouve o chofar sendo tocado. Então, a origem do chofar se dá ali em Gênesis 22, irmãos. Isso é um ponto principal. Nós não podemos avançar sem ter esse entendimento. Tanto que no segundo dia de Yom Teruah, nós sabemos que esta festa na diáspora, na Galut, ela é celebrada em 2 dias. E no segundo dia, lê-se Gênesis 22, que é para lembrar da amarração de Isaac, do quase sacrifício de Isaac. E do sacrifício que Abraão, nosso pai na fé, oferece a Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí. Abra, por favor, a sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo 22. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você anote. No segundo dia da festa, se lê Gênesis 22. A origem do chofar se dá com Gênesis 22. Ok? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 22. Para ganharmos tempo, vamos ler a partir do versículo 9. Gênesis 22, 9. Diz assim: chegaram ao local que Deus tinha dito, e Abraão construiu o altar ali. Arrumou a madeira, amarrou Isaac. Amarrou Isaac. Daqui a expressão
Akedah Itzhak, a amarração de Isaac. Amarrou Itzhak, seu filho, deitou-o sobre o altar, em cima da madeira. Então, Abraão estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. No entanto, o anjo de Adonai chamou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Hineni, aqui estou. Ele disse: não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça nada, pois agora eu sei que você é um homem que teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu ali, atrás dele, estava um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Abraão foi e pegou o carneiro e ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. Abraão chamou ao lugar Adonai Irê, Adonai vê, Adonai proverá. Como se disse nesse dia, na montanha Adonai é visto. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos a origem do shofar. Deus proveu o sacrifício. Abraão ergueu os olhos e viu ali atrás dele um carneiro preso pelos chifres no arbusto. E aí os sábios fazem um midrash fantástico sobre os dois chifres. Os sábios ensinam que o primeiro chifre, olha que interessante, foi tocado no Monte Sinai. E o segundo chifre do carneiro? O segundo chifre será tocado pelo Mashiach no final dos tempos. Fantástico. E é para lá que nós vamos agora. Êxodo 19, 16. Anote essa referência. Êxodo 19, 16. Por que ela é importante? Porque é a primeira vez que vai aparecer a palavra shofar. Fantástico. Fantástico. Então, os dois chifres que aparecem lá em Gênesis 22. O primeiro é tocado no Monte Sinai. Êxodo 19, 16.
Anote aí, a primeira vez que aparece a palavra shofar. Êxodo 19, 16. E eu quero que você guarde isso. Se quiser anotar para não esquecer, anote. A palavra shofar, ela é mencionada pela primeira vez em conexão à revelação divina no Monte Sinai. Então, a primeira aparição que nós temos da palavra shofar, ela está associada com a revelação divina, com a manifestação de Deus sobre o Monte Sinai. Deus se manifesta ali no Monte Sinai. Deus fala com o povo no Monte Sinai. Deus entrega as suas instruções, os seus mandamentos no Monte Sinai. Então, a primeira vez que aparece a palavra shofar, ela aparece em conexão à revelação divina. E quando nós, irmãos, ouvirmos o toque do shofar, de novo, o toque do shofar vai estar associado à manifestação, à revelação divina. Porque quando o shofar tocar, os céus vão se abrir e o Messias virá com os seus anjos sobre as nuvens. É a manifestação, é a revelação de Deus ao mundo para vir buscar e reunir o seu povo. Então, esses dois eventos são importantíssimos para que a gente venha lembrar quando o Baal toquear, o Igor for tocar o shofar, a gente venha lembrar. A gente venha lembrar do quase sacrifício de Isaac. A gente venha lembrar que a primeira vez que aparece a palavra shofar, ela está associada à manifestação de Deus no mundo. Então, irmãos, eu anotei aqui 5 tópicos. Quando nós ouvirmos o som do shofar na sexta-feira. Primeiro tópico. Quando nós ouvimos o shofar, devemos nos lembrar da aceitação da Torá e de nossas obrigações decorrentes de seus mandamentos. Então, como o shofar, ele está associado, o primeiro shofar, ele está associado à entrega da Torá, à entrega dos mandamentos e à nossa obrigação de obedecer aos mandamentos. Quando nós ouvimos o som do shofar, que nós venhamos lembrar que nós aceitamos o jugo da Torá. E o jugo da Torá que nós aceitamos é o jugo da Torá do Messias. É o que Yeshua disse: tomai sobre vós o meu jugo. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, quando nós ouvimos o som do shofar, primeiro, nós devemos nos lembrar que nós assumimos um compromisso com o Eterno de aceitar a Torá e de obedecer os seus mandamentos. Nós temos que lembrar desse compromisso. Segundo,
Segundo ponto importante, o chofar era tocado nas guerras. O chofar era tocado nas guerras. Quando o povo saía para a guerra, era tocado o chofar. Um dos eventos mais fantásticos, onde nós temos o toque do chofar, é no evento das muralhas de Jericó, do livro de Josué. Quando o povo dá 13 voltas ao redor do muro de Jericó e toca o chofar, e as muralhas ruem, as muralhas caem por terra. Então, quando nós ouvimos o Baal Toqueia, o Igor tocando o chofar, nós temos que nos lembrar, olha, o chofar também anuncia guerra. O chofar deve servir como um grito de guerra contra o inimigo interior. Quem é nosso inimigo interior? São os nossos impulsos maus, são as nossas paixões. Ao ouvir o toque do chofar, que a nossa alma e o nosso espírito desperte e guerreie contra a preguiça e a negligência. Então vamos lembrar da guerra. A nossa guerra é contra o sistema do mundo. A nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa guerra é contra a nossa própria carne. Há uma trindade satânica. A nossa guerra é contra a carne, a nossa guerra é contra o mundo que jaz no maligno, que tenta nos corromper todos os dias. A nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade. Ra-Satã, com o seu exército, com seus demônios, tentam nos matar, nos destruir todos os dias. Então, que ao ouvir o toque, o som do chofar, nós venhamos nos lembrar que o chofar também era tocado no momento de guerra, que nós venhamos guerrear contra os nossos impulsos e maus impulsos e paixões. Terceiro tópico, importantíssimo. O chofar, ele é tocado no Yovel, no jubileu. E o chofar, quando ele é tocado no Yovel, no jubileu, ele vem anunciando a libertação da escravidão, daqueles que foram vendidos como escravo, e o perdão das dívidas. O chofar, ele é tocado no Yovel, no jubileu. Então, cai no jubileu, no 50º ano, no Yom Kippur, é tocado o chofar. E ele é tocado para lembrar da libertação da escravidão. Ele é tocado para lembrar do perdão das dívidas. Anote aí Levítico 25, 9. Anote e abra sua Bíblia em Levítico 25, 9. Olha o que diz o texto sagrado. Então, no 10º dia do 7º mês, no Yom Kippur,
soem o toque do chofar, e soem o chofar em toda a terra. Pontos proféticos importantíssimos. Yeshua, na sua primeira vinda, perdoou as nossas dívidas, perdoou os nossos pecados e nos libertou da escravidão do pecado. Yeshua nos libertou da escravidão do pecado e perdoou as nossas dívidas. Executou, cravou na cruz a cédula da nossa dívida. Ela foi perdoada. A nossa dívida foi perdoada. Os nossos pecados foram perdoados e nós fomos libertos do domínio do pecado sobre as nossas vidas, o pecado que governava o nosso corpo. Nós fomos libertos dele. Detalhe importantíssimo: na tradição judaica, o Messias volta no Yovel. O Messias volta no jubileu. Tanto que Isaac Newton calculou a volta do Messias, calculando os anos de Shemitah, calculando os anos de jubileu. Na tradição judaica, ensina que o Messias ele vai se manifestar no Yovel, no jubileu. Irmãos, quando nós lemos lá em Lucas 4, o texto que Machia, Yeshua, lê na sinagoga de Nazaré, é o texto relacionado com o Yovel, com o jubileu. E o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar liberdade ao cativo. E Yeshua, aos olhos de todos, disse: hoje se cumpriu essa palavra aos seus olhos. E o detalhe que nós já aprendemos: Yeshua não lê toda a profecia de Isaías. Ele para quando ele vai falar do dia do Senhor, o dia do julgamento. Então, o toque do chofar, Yeshua, na sua primeira vinda, ele nos liberta da escravidão do pecado e perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. E na sua segunda vinda, no dia do Senhor, o chofar será tocado, mas o chofar será tocado para o juízo. É aquilo que nós lemos, os 7 chofarot, em Apocalipse, que serão tocados, juízo de Deus serão derramados, tem tudo a ver com a festa de Yom Teruah e com a festa do Yom Kippur. O chofar está interligado nessas duas festas. E o Eterno nos permitindo, nos dando vida, nós vamos trazer esse contexto profético que nós vamos vivenciar. Então, recapitulando, quando você ouvir o som do chofar, quando o Baal toqueia, quando o Igor tocar, e você ouvir o toque do chofar, você deve lembrar da aceitação da Torá e da guarda dos mandamentos. Você deve lembrar, o chofar deve despertar a sua
alma e o seu espírito para a guerra que nós estamos travando. Acorda, tu que dormes, pois o Senhor já vem brilhando sobre ti. Acorda. Então, que ao ouvir o som do chofar, tua alma e o teu espírito acordem para o dia do Senhor que breve vem. E lembre da sua luta contra a sua própria carne, contra o diabo e o mundo que tenta nos assimilar. Terceiro, lembre, ao ouvir o som do chofar, que Yeshua perdoa as suas dívidas e te liberta da escravidão do pecado. Quarto, o chofar, ele possui tipos de toques. O chofar ele é tocado 100 vezes na sinagoga nesse dia. E o último toque, ele é chamado de Tequia Gedolá. É o último toque. É o último toque longo do chofar. É o toque que o Igor vai fazer. É o toque longo. É o Tequia Degolá. Gedolá, perdão. O que lembra esse toque? O que eu vou ler aqui é uma frase dos sábios do povo de Deus. Olha o que eles ensinam. No Tequia Gedolá, o último toque longo do chofar, ele lembra o grande dia, quando o grande chofar, ou seja, o segundo chofar, lá de Gênesis 22, será tocado. Para quê? Para reunir do exílio todo o povo de Israel com a chegada de Machia. Meu Deus, isso é fantástico. Irmãos, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, é um livro judaico. Quanto mais nós estudamos a cultura judaica, a tradição judaica, a tradição oral, a gente tem mais certeza daquilo que nós temos vivido, só dá mais embasamento. Olha o que os sábios, o povo de Deus, ensinam, que no último toque, ele lembra o grande dia, quando o grande chofar será tocado para reunir do exílio todo o povo de Israel com a chegada do Messias. Então, ao ouvir o quarto toque, você deve se perguntar: será que eu estou preparado para ouvir o grande toque? O grande chofar ser tocado? Então, o quarto ponto, Tequia Gedolá, ele aponta para a reunião do povo e a chegada do Mashiach. Aonde que eu encontro isso? Na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Porque aquele que desconhece as suas raízes judaicas fala, você está falando muito de tradição, eu quero Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 30. Anote na sua agenda, no seu caderno, Mateus 24, 30 e 31. Olha aquilo que os sábios, o povo de Deus, ensinam hoje em qualquer sinagoga. E olha o que Yeshua ensinou há 2000 anos atrás.
Em Mateus, capítulo 24, versículo 30. Olha o que diz Mateus 24, 30. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com grande som de chofar. E eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Tem algo mais judaico que isso aqui? O povo eleito, as tribos da terra, as 12 tribos serão reunidas de novo. O povo eleito vai ser reunido dos quatro cantos, como está profetizado lá em Devarim, em Deuteronômio, que no Harit Hayamim, nos últimos dias, Deus iria reunir a todo o povo dos quatro cantos da terra e ia levá-los de volta para Israel. E isso será ao toque do chofar. Aí agora nós temos Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, ensinando como que será a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 16 e 17. Anote aí, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais, e com o chofar de Deus. Os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a se levantar. Então nós, que ainda estivermos vivos, seremos levados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o Messias, ele volta ao som do chofar. Irmãos, assim como Yeshua cumpriu na sua primeira vinda as primeiras festas, na sua segunda vinda ele vai cumprir Yom Teruah, ele vai cumprir Yom Kippur, ele vai de forma plena, Yom Kippur, e ele vai cumprir Sukkot. Ele vai dar um perdão nacional para o povo judeu e vai tabernacular conosco no milênio, no reino do Messias. Então, quer entender escatologia, quer entender a doutrina dos últimos dias, quer entender o final dos tempos, como que se dará o final dos tempos, tem que celebrar essas festas do outono. Tem que celebrar trombetas, Yom Kippur, Dia do Perdão e Sukkot, tabernáculos. Para ter um entendimento bíblico correto, tem que celebrar essas festas. Último tópico. O chofar. Isso aqui é os sábios do povo de Deus que ensinam hoje. O chofar nos lembra do dia da ressurreição dos mortos. Quando estes se levantarão de seu sono.
Então, é o que nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses 4, que ao som do chofar os mortos vão ressuscitar na volta do Mashiach. Isso é totalmente judaico. Totalmente judaico. E aí eu quero ler com vocês 1 Coríntios, que é o tratado da ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 52, diz assim: será em um instante, em um piscar de olhos, no chofar final, porque o chofar soará e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre. E nós também seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Então, os ensinamentos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, os escritos da Nova Aliança, estão em conexão com a tradição judaica, com aquilo que os sábios do povo de Deus ensinaram e ensinam. A nossa fé é uma fé judaica e profética. É algo profético. Então, irmãos, o toque do chofar nos chama para acordarmos de nossa letargia mental pelas coisas terrenas e clama para que possamos despertar e nos envolver com as necessidades da nossa alma. O toque do chofar é como um alerta que nos inspira temor, lembrando que este é o dia de nosso julgamento. E aqui eu fecho o nosso ensino. Yom Teruah, irmãos, o toque do chofar é um alerta que diz: olha, os livros foram abertos, toda a humanidade será julgada nesse dia. Na sexta-feira, ao pôr do sol, os livros de Deus serão abertos. O livro do justo, o livro do ímpio e o livro dos intermediários. Nós estamos lá, muito provavelmente, no livro dos intermediários. E uma mitzvah que você cumpre, o pêndulo te puxa para o livro dos justos. Uma mitzvah que você deixa de praticar, o pêndulo desce e você vai para o livro dos ímpios. Então, Yom Teruah é também conhecido como Yom Hadin, o dia do julgamento, onde toda alma será julgada diante do Eterno. Então, o shofar é para nos alertar que nós seremos julgados. As nossas ações que nós praticamos nesse último ano serão pesadas e julgadas pelo Eterno. E aí será definido se nós vamos ser inscritos e selados no livro da vida ou não. É aquilo que nos ensina o Apocalipse. Nós temos que estar escrito no livro da vida. Aquele que não é achado, encontrado no livro da vida, ele é lançado do lago de fogo e enxofre. E o que vai determinar se nós seremos julgados e aceitos será o ano que passou. O que nós fizemos? Então, um chofar será tocado
para que a nossa alma tema e trema diante do Eterno. Saber que o nosso julgamento começou e que nós temos 10 dias, os chamados dias terríveis, 10 dias, de Yom Teruah a Yom Kippur, 10 dias para quebrantarmos diante do Eterno, refinarmos o nosso espírito, nos quebrantarmos diante do Eterno. Lembrando, aquilo que nós fazemos nesses 10 dias, ele é potencializado em 10 vezes mais. Então, ame mais, perdoe mais, reconcilie mais, cumpra a mitzvah mais. Esses 10 dias são fundamentais. Yom Teruah, o livro é aberto e nós somos julgados. E temos 10 dias para que seja selado o nosso destino. Yom Kippur sela. E nisso Sukkot é anunciado o veredito. Se nós fomos absolvidos ou fomos condenados. Então, fiquemos com esse alerta ao som do shofar. E aí, irmãos, aqueles que chegaram atrasados, aqueles que não pegaram os 5 pontos que eu falei, assistam depois, assim que o Rafa disponibilizar o estudo, assista, reflita, anote, leia, medite, porque isso aqui, daqui depende a nossa eternidade. Foram tempos determinados que o próprio Eterno estipulou. Isso aqui aqui não é tradição judaica. Aqui não é cultura judaica. Aqui é ordem do Eterno. É convocação sagrada do Eterno. Que sejamos selados e inscritos no livro da vida, em nome de Yeshua. Amém? Shalom, shalom, meus irmãos.